irmãos, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura dos versos de número 1 ao verso de número 19. Daniel, capítulo 2, versos 1 a 19. Eu encurtei o tema para que, dessa vez, quando trabalhei nesse texto, queria ter dito mais, o tema estava muito comprido, eu diminuí, não traduzi ele todo, mas o que nós vamos falar hoje é sobre a busca pelo favor de Deus e a resposta apropriada ao favor concedido. Mas como isso seria spoiler, eu deixei do jeito que está. Nós vamos ler esse texto, você pode acompanhá-lo tanto pela tela que vai aparecer aí, quanto pelo seu texto predileto, sua versão predileta. Mas, por favor, tenha em mente que nós estamos dando continuidade à história de Daniel, dando continuidade à narrativa que faz a primeira parte do livro do profeta Daniel e os acontecimentos interessantes e pouco comuns que cercaram a vida do nosso jovem profeta irmão do passado. No capítulo 2, eu coloquei errado aí, capítulo 1. É o capítulo 2, tá ok? Versos 1 a 19. Mudei os versículos e esqueci de mudar o capítulo. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Aliás, a partir daí começa realmente o aramaico no livro de Daniel. Estamos entrando no aramaico. Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo, pois se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto, andou aí. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil
e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então, Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Muito bem, meus irmãos. Oramos já. E estamos certos de que Deus há de nos falar e abençoar através desta narrativa, através deste texto. E muita coisa importante eu quero salientar aqui, 3 de maneira especial eu quero resgatar aqui destes fatos, trechos que resumem bem as lições. Mas eu creio que quando nós nos deparamos com esta narrativa, que parece tão distante da nossa realidade e que, teoricamente, diria tão pouco para nós em tempos como o que estamos vivendo, tão diferentes, tão distintivos. Alguns acreditam que até é único, muito embora não exista nada realmente novo debaixo do sol. Mas a pergunta ainda fica no ar: como um texto como esse poderia nos abençoar hoje em dia? Pois é, eu acredito que quanto mais a gente avança e menos mudança dos protocolos ocorrem, mais claro fica que, tal como Daniel, Deus nos escolheu para experimentarmos dias interessantes. Dias interessantes são dias diferentes dos dias comuns. Dia comum é dia sem novidade. Tudo ocorre do jeito como sempre ocorreu, o esperado acontece, nada de novo, tudo tranquilo. Dia interessante, não. E aí parece que no Brasil a gente gosta de dia interessante, do tipo, se não tiver nada de interessante acontecendo, nós tornamos a vida no Brasil interessante por nós mesmos. Mas, apesar de tudo, eu não quero que você olhe para esse texto, e essa talvez seja a nossa maior dificuldade, de olhar para o texto e sempre querer fazer algum tipo de analogia direta, como se a única forma de interpretar um texto fosse fazendo uma alegoria, ou seja, que o rei fulano é o governador tal, que Daniel é fulano e que a situação é equivalente, como se elas tivessem que ser paralelas e equivalentes o tempo todo. Não, mas eu acredito que as lições desse texto podem fazer muito bem a sua alma e podem ajudá-lo a lidar com esses dias difíceis pelos quais passamos, porque as lições desse texto têm tudo a ver com o que a gente tem experimentado, tanto na quarentena, quanto com o medo de pegar uma doença possivelmente mortal, e que é uma grande loteria, porque a gente não morre só disso, a gente morre, afinal de contas, e quem pega pode sobreviver ou não. É tudo tão incerto e tudo tão repentino que a gente começa a se perguntar
se as coisas são do jeito que são, com algum significado, se há sentido em tudo isso que nós estamos passando, ou se vírus faz parte da vida, a situação que nós estamos passando é neutra, circunstancial e nada realmente tem de relevante nisso. Então, a nossa pergunta é válida e eu preciso que a gente retorne ao começo do capítulo para que a gente veja que, na verdade, a vida não é sem significado, a vida não é insignificante, a vida tem sentido. Eu começo aqui relembrando o contexto. Lembre-se que uma narrativa está montando um quadro, ela está tentando fazer entender o que estava acontecendo. E Daniel vai selecionar os fatos que são importantes para que você tenha uma visão do todo. Os eventos que você vê registrado no capítulo 2, diz aí, aconteceram no segundo ano do reinado de Nabucodonosor. O problema é que, se você for estudar a história, como os muitos que desafiam a inerrância das Escrituras, eles diriam, mas esse não era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor. Afinal de contas, Daniel sequer estava lá no segundo ano de Nabucodonosor. Como podem esses acontecimentos terem ocorrido no seu segundo ano de reinado? É muito simples de responder essa grande celeuma histórica. Daniel está vendo tudo o que vê neste livro de uma perspectiva diferente da perspectiva natural. Daniel não está pensando em Nabucodonosor. Deus havia entregue seu rei e seu povo às mãos desse rei que agora reinava sobre Jerusalém. A referência de Daniel era Jerusalém, de modo que Joaquim reinou sobre Jerusalém até uma data, e a partir daquela data, quem reinava sobre Jerusalém era Nabucodonosor. Este é o segundo ano em que Nabucodonosor reinava sobre Jerusalém. Se você fizer uma conta rápida, muito pequenininha mesmo, tranquilinha, esse é o segundo ano. A gente não sabe em que época isso aconteceu, se foi no primeiro semestre do segundo ano ou no primeiro ou no segundo semestre, a gente não sabe. Mas se esse é o segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Daniel e seus amigos ainda não tinham terminado o protocolo de estudos. Eles estavam no meio do curso, no meio do programa universitário. E essa é a razão pela qual tudo que você leu no primeiro capítulo parece não fazer sentido com o que você está vendo aqui. Porque quando Nabucodonosor chama os sábios para conversar no meio da noite, por que Daniel não estava entre eles? Por que Daniel, que foi visto como Daniel e os demais, os outros três, Ananias, Misael e Azarias, não estavam lá? Ora, porque eles ainda eram magos trainee, eles ainda não eram encantadores sêniores, eles não estavam entre aqueles que serviam o rei com sua sabedoria e inteligência. Então, da perspectiva de Daniel, tudo acontece sem ele ter consciência do que está acontecendo. Tá? Ainda assim, sabemos que estes jovens estavam na corte, ainda que não trabalhando, porque o capítulo 1 já nos havia dito, inclusive com os demais comendo e bebendo da mesa do rei. O que acontece é que Nabucodonosor teve um pesadelo que deu insônia. Ele perdeu o sono, sonhou lá uns negócios esquisitos e, olha, adulto, hein? Perde-se o sono só quando é criança. Tá lá Nabucodonosor com pesadelos e ele não tinha a cama do pai e da mãe para ir durante a noite, então ele acordou os encantadores
os feiticeiros, os magos e os caldeus. A descrição é para dizer que ele chamou todo mundo, todos que estavam servindo a ele naquele momento, porque o seu sonho aterrorizante lhe roubou a paz, não somente o sono. E essa foi a primeira coisa que ele fez pela manhã. O que Nabucodonosor queria? Respostas. Ele queria que aqueles sábios lhe declarassem o que fora o sonho, ou o que foram os sonhos. Aqui nós temos um plural, não é? Os sonhos. A gente vai saber disso já já. Sei que você já conhece a história, mas a ideia aqui é segurar dentro do que está acontecendo. O texto que nós estamos olhando é esse. Como é que será que esses homens iriam reagir ao pedido de Nabucodonosor? Vou mandar aqui. Pois bem, opa, não anda mais não. Isso, é só até aqui mesmo. Não, ele anda demais. Bom, esses jovens com tremendo potencial, a gente não sabe ao certo que idades eles tinham, agora estavam dormindo muito provavelmente, amanhã está raiando, eles não sabem o que está acontecendo no início da manhã, fim da madrugada, a gente não sabe exatamente que horas isso aconteceu, mas a gente sabe que enquanto eles dormiam, acontecia uma verdadeira revolução no Palácio Real. Aqueles homens chamados para atender diante de Nabucodonosor e responder à questão que ele lhes impunha, na verdade responderam ao rei conforme a sua teologia. Vocês lembram disso? Falamos en passant, falamos de passagem anteriormente, mas é bom relembrar. Esses homens, os encantadores, os magos, feiticeiros e caldeus, inclusive muito interessante, caldeu aqui não está se referindo à nacionalidade deles, que era a nacionalidade babilônia, mas é porque eles eram tão conhecidos pelas artes mágicas, ou pelas, se a gente pode dizer assim, pelos estudos que eles faziam, por aquilo que a gente pode ver nas outras palavras, que caldeu era quase que semelhante a mesma coisa que mago, feiticeiro e encantador. Eram sábios, ok? Então, quando eles vieram com a teologia que tinham. Eles acreditavam que, vez por outra, os deuses deixassem cair no mundo migalhas dos seus propósitos e das suas vontades, e que isso sempre caía numa espécie de funil que ia parar na cabeça do rei. Não é brincadeira, tá? Por mais engraçado que isso pareça, o rei, leia-se um faraó, um rei ou um imperador, eles eram os representantes de Deus, ou dos deuses, para aquele povo. De modo que quando os deuses queriam, se quisessem dizer alguma coisa, o que geralmente não queriam, os deuses mantinham os seus planos a 7 chaves, mas nesgas da sua vontade, de vez em quando escapava por entre as frestas e elas caíam bem na cabeça do rei, de modo que sonhos como esses eram comuns. E eles estavam lá para isso, porque era o momento dos deuses dizer uma coisa, eles, ok, vamos lá, diz o sonho. Aí eles estudavam, faziam mirabolâncias e interpretavam o sonho para o rei. Então, o que eles estão pedindo para o rei não é nada fantástico. Isso já havia acontecido antes, estava acontecendo agora. Então, normalidade. Ó rei, vive eternamente. Não fique alarmado se é um sonho ou problema, diz o sonho que a gente interpreta. Já teve esse tipo de sonho? Ruim? Ou bom? Não sei. Mas que quando você acorda, você não lembra dele, só acorda com a impressão? Dá uma raiva. Eu de vez em quando tenho desses sonhos, que é tão bom ou tão ruim que quando você acorda, o problema não é nem o sonho, o problema é você não lembrar do sonho.
É como que se o sonho lhe escorresse por entre os dedos como água e você não conseguisse segurar. Ou, para usar um livro que usamos durante a liturgia, diferente de uma ex-presidente brasileira que tentou estocar vento, o sábio do Antigo Testamento já dizia que tentá-lo é vaidade, porque o vento passa por entre os dedos e a gente não consegue agarrá-lo. Às vezes a gente sonha e o sonho é vaidoso, ele não todo prosa de si, é que ele some, ele desvanece como fumaça. E é terrível acordar de um pesadelo desse, com a teologia horrorosa dessa, em que você acredita que o que você sonhou é uma revelação divina, no caso de Nabucodonosor era, e nós vamos ver isso depois. Deus está se valendo daquilo para mostrar a sua glória e seu poder sobre os deuses dos babilônicos e sobre o rei da Babilônia. Aliás, reiteradas vezes isso vai acontecer ao longo dessa história. Nabucodonosor foi alguém difícil de dobrar, não é? E aí está Nabucodonosor intrigado com este sonho, incomodado, mas ele não lembra do sonho. Se ele lembra e está querendo fazer um teste, ou se ele não lembra, isso não é assim de todo tão importante. O que sem dúvida é importante é que o conteúdo deste sonho não podia ser ignorado. Outra coisa que é importante relembrar da história que acabamos de ler é que Nabucodonosor começou a suspeitar das intenções de seus sábios. A palavra que vai ser usada para resumi-los a partir de agora é a palavra caldeus. Então, o rei suspeita dos caldeus. Ele sabe que eles não estão ali necessariamente pelo bem da causa, mas pelo bem pessoal de cada um. E usa isso a seu favor. Ele ameaça, ele promete. Observe aí, embora isso fosse muito comum na época, não exista nada assim de muito particular do que está sendo feito, o que Nabucodonosor diz é que se vocês me interpretarem o sonho e me disserem qual é o sonho, se vocês falharem no processo, eu os despedaçarei, farei das suas casas um monturo, ou seja, vou deixar a sua casa em escombros. Mas se vocês declararem, eu encho vocês aí de riquezas, de prêmios e tudo mais que vocês quiserem. O que está sendo claro, o que está ficando claro aqui, é que a decisão de Nabucodonosor não era negociável, e isso muda tudo na trama. Os magos e encantadores nunca tinham passado por uma situação como essa. Ser comprado era de praxe. Agora, o outro lado, sendo que dessa vez eles não teriam acesso ao sonho, e eles teriam que dizer tanto o sonho quanto a interpretação, bom, isso era, de certa forma, uma novidade. E uma novidade tal que homens com aquela capacidade, os professores de Daniel e seus amigos, muito provavelmente, os doutores de cátedra da Universidade Federal da Babilônia, conhecedores não só das artes que praticavam, mas também da história, cultura e filosofia, sem sombra de dúvida, garantiram a Nabucodonosor nada semelhante ao que o Senhor está pedindo. Jamais foi pedido na história. E olha, o Senhor é grande, seu reino é poderoso e sua majestade é indiscutível. Mas nunca houve ninguém que tenha feito isso, por maior que fosse. O que o rei pede é virtualmente impossível. Olha, uma coisa é interpretar um sonho. Isso a gente está acostumado, estudamos para isso. Outra é adivinhar o sonho. Não há nenhum mortal dá conta disso, não. Diz para nós aí qual é o sonho, ó rei. E Nabucodonosor diz, não, vocês são inúteis se vocês não souberem me dizer
o sonho. Porque eu tenho certeza que se você souber o sonho, você sabe a interpretação. E a inutilidade a qual Nabucodonosor chegou à conclusão foi tamanha que ele falou, quer saber? Vou matar todo mundo, vocês não servem para nada, não é? Teria sido, se Daniel não tivesse resgatado seus professores, um fim esquisito. Muitas vezes você, pecador, não sonhou, você é errado, isso é muito feio. O mal dos seus professores por não gostar deles. Que sonho, olha só, seria você chegar na universidade e todos os professores terem sido demitidos. Alguns você diria, puxa, ele até que era bom. Outros você diria, foi tarde. Não, nesse caso, Nabucodonosor não estava mandando eles embora. Nabucodonosor, numa reação exagerada, desproporcional, envolvendo inclusive mais gente do que estava sendo envolvido ali originalmente. Ele entendeu que todo o sistema estava errado. Não eram eles que eram incompetentes. Tudo que ele cria, toda a teologia dele, tudo aquilo em que ele se apoiava era inútil, irrelevante. E por que dar manutenção num sistema que não funciona? E, de fato, às vezes a gente chega a essa conclusão quando a gente olha que já deu para o mundo, não é? Para que esperar vacina, achatamento de curva ou decisões mais sábias? Quer saber? Jesus volta logo, acaba com tudo, mata quem tem que matar, salva quem tem que salvar, porque deu. O mundo deu errado, o projeto não está dando certo, está tudo estragado, é tudo inútil, nada do que a gente faz resolve. A gente quase que escova o dente com álcool gel e pega Covid. Não está valendo de nada, vamos desistir, quer saber? Mata todo mundo. Cuidado. Porque quando Daniel e seus amigos vão saber disso, e vão saber disso da pior forma possível, estou terminando o contexto para começar as lições, eles reagem de uma forma diferente. Por quê? Porque à medida que Arioque conta essa história que você acabou de rever, leu e ouviu, para Daniel, o que para Daniel fica claro é que a demanda do rei não dizia respeito ao rei, nem dizia respeito aos magos, nem mesmo a si. Daniel está sempre enxergando a coisa da perspectiva divina. Então, ele entende que aquilo tinha o propósito de revelar a vontade de Deus por detrás dos acontecimentos. Daniel não viu uma ameaça de morte. Daniel leu uma oportunidade. E a primeira coisa que eu quero salientar para vocês, de 3 que eu quero falar hoje, é que existe uma aparência de insignificância da vida. Às vezes a gente desiste. Eu escolhi desistir, não é? Pois é. Daniel e seus amigos haviam sido preservados da devastação e destruição de Judá. Eles foram miraculosamente protegidos na corte real, apesar do compromisso de comer somente vegetais, que eles já estavam comendo há pelo menos 1 ano. Mas agora, o que eles fizeram? Nada. Eles haviam sido condenados à morte junto com os demais sábios da corte. E a razão? Um capricho de um rei babilônico. Perdi o sono, tive um pesadelo ruim. Os sábios não souberam adivinhar qual sonho que era, o que já foi dito que era impossível, que ninguém no passado tinha feito pedido igual. Era como se você dissesse, você tem que adivinhar em que número eu estou pensando, mas eu vou mudar de número na hora que você acertar, e se você não acertar, eu te mato. Pois é,
por causa de um pesadelo de um rei qualquer, de repente eu estou dormindo, me esforçando, tirando as melhores notas que eu posso na universidade, vou ser morto junto com os demais por causa da incompetência deles. Olha, sonhar, e a gente às vezes se indigna, não é? Sonhar, ter um pesadelo, sei lá, causa aí um mal-estar, uma irritação, deixa seu dia meio azedo. Você já não teve um sonho com o seu cônjuge que você fica meio bravo assim, e ele acorda e fala: o que está acontecendo? Eu tive um sonho com você. Aí, então conta, se eu sonhei que você me abandonou. Nossa, você está rindo? Oh, sofri pra caramba no sonho, mas eu não fiz nada, foi seu sonho. Sai pra lá. Ok, isso tá, 2 minutos passa. Outra coisa é um rei dizer assim: vai todo mundo morrer, só isso, tá? E assim, mata todo mundo, não só os professores, os alunos também, junta todo mundo na universidade, faz um grande show presencial e implode o prédio. Não! Como desgraças que aparentemente sem explicação. Repare, meus irmãos, Daniel não sabia nada disso. Arioque bate a porta cedinho. Arioque devia ter uma cara meio de japonês, assim, com um distintivo da Polícia Federal. 6 horas da manhã, tá Arioque na porta do Daniel. Vamos que vocês vão tudo ser presos para ser morto. Daniel, enxugando os olhos, diz assim: peraí, desculpa, o que está acontecendo? Conta para mim, que eu quero saber pelo menos qual é a acusação. Ou seja, não fazia sentido eles terem sido incluídos e não fazia sentido a explicação que ele ouviu. É cansativo estar entre eles. Ah, você esqueceu, né? Vamos lembrar lá atrás que Daniel e seus amigos estavam entre eles. Eles não eram nem os mais importantes entre eles a esta época ou naquela. E esse negócio de estar entre eles é incômodo. Arioque saiu em missão para ceifar a vida dos sábios, de todos os sábios da Babilônia. E quem estava entre eles? Daniel e seus amigos. E às vezes a gente olha e fala: puxa, estar entre eles o tempo todo cansa ao ponto de eu parar de ver sentido na vida. A vida é insignificante. Se um rei, por conta de um sonho, resolve matar alguém, ou um ladrão, por conta de uns poucos reais na carteira, resolve disparar contra alguém ceifando-lhe a vida, ou uma doença que parece sem motivo algum aparecer e ceifar a vida de tantas pessoas, a gente vai chegando à conclusão que esse mundo é injusto, ou que se existe uma divindade por detrás dela é injusto, porque eu ser incluído nisso é injustiça. Eu não tenho nada a ver com isso. E se você continua pensando assim, igual um caldeu, vai chegar uma hora que você vai ficar bravo com Adão. E eu com isso? Não estava lá no Éden, não comia fruta nenhuma. Aliás, nem como fruta, não é? Nem como fruta. Olha, eu não entendo isso. Por que eu tenho que estar entre eles? Essa vida não tem sentido. Viver, morrer. O que acontece ao sábio acontece ao estulto. Todos morrem. A vida não tem sentido. E essa é a razão pela qual as pessoas entram em pânico, porque a teologia delas não é muito melhor do que a teologia dos caldeus. Graças a Deus, e por graça, e por Deus, Daniel e seus companheiros, palavra aí para amigos, parceiros, próximos, gente que mora no coração, graças a Deus, Daniel e seus amigos não tinham uma teologia ruim dessas. Daniel pede para que Arioque conte a história. E repare que Daniel vai pedir isso avisada e prudentemente. Mas o que ele ouve não faz sentido. E é tão difícil, meus irmãos, viver da maneira como Deus requer de nós quando a nossa experiência caminha para dizer que a vida é insignificante. Mas a perspectiva de Daniel era outra. A vida
tem aparência de insignificância quando você não vê ela pelas lentes da palavra de Deus. Quando você vê a vida pela perspectiva de Deus, o que nós chamamos de teorreferência, ou seja, quando a referência da vida não é Nabucodonosor, mas Jerusalém, quando a referência da vida não é o sono de Nabucodonosor, mas oportunidades que Deus me dá de servir o rei, quando a gente muda a perspectiva, não qualquer perspectiva, mas da perspectiva de Deus e de sua palavra, então a vida não é insignificante, porque insignificante significa que ela não tem significado. Significa que a vida significa a vontade de Deus. Ou seja, quem dá significado à vida é a vontade de Deus. São os propósitos de Deus. É o querer de Deus para nós. E eu disse que isso se refere ao conhecimento que Daniel tinha da palavra de Deus por conta do livro de Reis. Os caldeus disseram para o rei que não há mortal sobre a terra que pudesse revelar o que o rei exige. E, meus irmãos, os camaradas estavam certos. De fato, não havia mesmo, e não há. Jamais ninguém pediu isso. Ou seja, se algo aparentemente inédito está acontecendo, numa situação inusitada como a de um exílio, a leitura de Daniel fazia todo sentido. Havia significado na aparência de insignificância da vida. E o significado não estava na vida, mas na vontade de Deus. Ou seja, a insignificância é aparente porque a vida é o grande palco que Deus prepara, como estava acontecendo na época. Veja, quando Daniel pergunta a Arioque o que aconteceu e ele sabe disso, ele ouve isso, ele ouve do pedido e da reação dos sábios. Então, Daniel está determinado a provar que a teologia dos caldeus está errada. E olha que ele nem terminou o curso, hein? Não porque ele era um grande estudioso, mas porque a teologia dos caldeus não alcançava o rei de Israel, o verdadeiro Deus. Se os caldeus estivessem certos, e como todo conhecimento secular, eles tocaram verdades que não entenderam, partes da verdade estão aí, de fato não há mortal sobre a terra que possa revelar, mas mortais podem dizer o que o imortal diz quando são seus profetas, caso de Daniel. Então, Daniel podia ter esperança de que aquela era uma oportunidade para fazer a sua sabedoria brilhar? Não, a de Deus. Ele desafia, sem falar, as afirmações dos caldeus. Porque eles dizem, os caldeus, olha o finalzinho aí, não a parte de baixo, o finalzinho aí. A coisa que o rei exige é muito difícil e ninguém há que possa revelar ao rei senão os deuses. E esses não habitam com os homens. Eu sei que na sua Bíblia aí está a palavra morar, mas a palavra lá em aramaico é habitação. Os deuses dos caldeus não habitam entre os homens. Quando Daniel ouviu isso, ele falou, matei a charada. Como ele matou a charada? Você também matou a charada? Ele matou a charada, ele disse, o Deus dos caldeus realmente não habita entre os homens, mas o Deus de Israel, sim. O Deus de Israel disse que faria um tabernáculo com o seu povo. O Deus de Israel, segundo a teologia de Daniel, habita entre nós, cheio de graça e de verdade. O enredo que está se formando aqui serve para revelar não o sonho de Nabucodonosor, nem o futuro, mas para revelar que Deus está disposto a habitar conosco.
E eles não conheciam um Deus que habitasse entre os homens. Mas, pastor, isso aí que o senhor acabou de falar é João. E João está falando de Jesus. Daniel não viu Jesus. Daniel não precisava ver aquilo que era matéria de fé. Se ele cria que o Messias viria, então Deus habitaria com ele. Mas, assim, existem outros eventos na história de Israel que deixava claro que Deus era disposto a estar com eles, que embora ele fosse o Deus que habita nos céus, ele também habita com um contrito de coração. Nosso Deus, de fato, habitou entre nós, tornou-se carne. E tal como no caso de Daniel, esta vida aparentemente insignificante recobra significado quando lembramos que Cristo se encarnou e nele tudo faz sentido. Ele é o sentido para o qual a vida aponta. Não somente isso, podemos ver algo mais aqui. Daniel vai experimentar novamente o favor de Deus. Será mesmo que a vida não tem significado? Ao contrário, viver debaixo do favor de Deus não é se arriscar por mera coragem. Daniel nem sabe a gravidade do seu pedido. Ele talvez tivesse uma ideia, mas lembre-se que pedido similar foi feito pelos caldeus. Similar, não é a mesma coisa. Os caldeus insistiram para que Nabucodonosor falasse o sonho. Daniel foi ter com o rei. Isso aqui não é pouca coisa. Precisa ter favor de Arioque, favor do rei. E ele diz o tempo, e eu conto o sonho. Não foi exatamente a mesma coisa. E Deus inclina o coração de Nabucodonosor às palavras de Daniel, porque, como Provérbios 21:1 diz, o coração do rei está nas mãos do Senhor, que este o inclina conforme o seu querer. O rei teria a sua resposta. E o tempo foi dado. E a missão havia sido entregue. Agora era necessário entregar o que foi prometido. Então, o que é que Daniel e seus amigos vão fazer? Eles vão buscar a Deus. E embora possamos dizer que a oração é o refúgio sempre certo para todos nós em tempos de incerteza e ameaças, a coragem de Daniel, reparem, não foi mera ousadia, foi conhecimento das Escrituras. Eu adiantei lá em cima o primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versos 49 a 52, mas agora é hora de lê-lo, porque quando Salomão está dedicando o templo, ele faz a seguinte oração, preste atenção, porque isso com certeza Daniel sabia. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Salomão orando por aqueles que seriam levados cativos no exílio futuro. Ó Deus, ouve a oração deles quando eles te buscarem. Perdoa o teu povo, que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão os que os levaram cativos para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo, é a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos às súplicas do teu povo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. A vida sempre parecerá insignificante, sem sentido, sem significado, se você não conhecer as Escrituras. Graças a Deus, esse não era o caso de Daniel e seus amigos. Então, quando a inteligência humana chega ao seu limite, a estratégia sábia é buscar a Deus.
E foi isso que Daniel foi fazer. Foi buscar a Deus com seus amigos, implorando o cumprimento das promessas e confiando na segura fidelidade de Deus. É muito marcante que Daniel tenha ecoado a oração de Salomão num tempo em que o templo que Salomão dedicou, que foi a ocasião em que Salomão fez a oração, não existisse mais. É muito marcante ver que Daniel apelou várias vezes à oração de consagração que Salomão fez no templo, mesmo que esse templo estivesse em ruínas. Por quê? Porque a vida parece insignificante com mais clareza quando ao nosso redor as evidências apontam na direção contrária. Ora, tem horas que a gente diz que a nossa teologia é pressuposicionalista, mas a gente esquece que a gente é evidencialista na prática. Que a gente não está fazendo a coisa do jeitinho certo, não. E aí a gente olha para as evidências e carrega elas de significado. E a gente olha ao redor e fala, puxa, mas eu não estou vendo as evidências do favor de Deus como ele não estava vendo o templo. Mesmo assim, ele buscou a Deus em oração. Mas não é somente isso. Essa, de fato, é a lição maior. Mas a resposta que nós temos, elas, por mais curta que sejam, até por conta da narrativa, elas são importantes para nós. Vimos que, de fato, a vida parece insignificante, mas a gente deve viver debaixo do favor de Deus, porque Deus concede significado e nós buscamos a Deus em oração, o que dá brilho, cor, sabor à experiência, por mais aleatória, nihilista, desprovida de sentido que possa parecer a vida. Daniel, então, foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Senhor, Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não morressem com os demais. Pois é, falando em oração, Deus atendeu o pedido destes jovens, porque Deus é desse tipo, ele responde orações. Está duvidando? Já pediu e não foi atendido? Bom, Tiago diz que não é toda oração que Deus ouve porque é oração. Tiago explica que às vezes a gente não é atendido porque oramos mal e não sabemos pedir. Daniel sabia pedir. Os caldeus não podiam imaginar o que Daniel faria. Não há mortal que possa revelar. Se os deuses souberem a resposta, eles não habitam com os homens. O que vocês podem fazer que possa trazer resposta? Daniel não deve ter dito na hora. Se disse, não importa. Eu sei que posteriormente vai todo mundo saber que Daniel também é desse tipo. Do tipo que ora. Agora, o que uma oração na língua dos caldeus não fazia muito sentido, poderia fazer de diferente que os caldeus estariam fazendo naquele momento? Pois é, o que os caldeus não podiam prever e que às vezes você esquece é que dizer que Deus não habita com os homens é geralmente a nossa teologia. Não era de Daniel, porque os deuses consideravam impossível aquilo que o Deus de Israel disse que ele só daria ao justo: intimidade. Sim, Daniel conhecia as Escrituras, e conhecer as Escrituras dava a Daniel conhecimento de Deus duplo: conhecer sobre Deus e conhecê-lo. E Daniel conhecia a Deus porque conhecia a sua revelação especial. E olha só, não dá para a gente pegar os textos do Novo Testamento e dizer que Daniel sabia, mas sem dúvida,
Daniel conhecia Deuteronômio 4:7, porque o grande incômodo das nações era justamente que o povo de Deus, e não havia nação, por maior que fosse, que tivesse essa intimidade com o Senhor. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Deus deve estar fazendo coisa mais importante do que prestar atenção na minha vida. Então, se você for um caldeu, sim. Deus não está preocupado com o que eu faço. Tá sim. Mesmo que você seja um caldeu, na verdade. Mas o ponto é, se a sua teologia é ruim, esse é um problema teu. A teologia dos caldeus era péssima. A de Daniel era excelente. E às vezes você pensa isso. Deus está distante. Não, meu querido, é você que corre para longe. Porque não há deuses chegados ao seu povo, como Deus é chegado a nós todas as vezes que o invocamos. Daniel sabia que os deuses jamais revelariam aos caldeus qualquer coisa. Eles tinham que montar um quebra-cabeça dado em formato diferenciado na cabeça do rei. Deus é bom. Deus de Israel revela. O Deus de Israel atende. O Deus de Israel ouve orações. E ele busca a Deus nessas orações. Mas faz tanto tempo que eu não oro. Talvez parte da razão pela qual você se sente tão perturbado. Parte da razão pela qual você não está lidando bem com a situação pouco atípica, pouco normal, incomum pela qual estamos passando, situação pela qual passaram Daniel e seus amigos no passado, pois eles recorreram a Deus em oração, sabendo que Deus ouve oração, pois é chegado de seu povo. Mas eu não sei se Deus vai ouvir minhas orações. Bom, ele não vai ouvir o que você não disse. Ore, porque ele ouve as nossas orações e as responde. Mas eu já pedi e recebi não. Pois não é uma resposta. Deus sempre ouve. Deus sempre responde. Mas em momentos atípicos, palavra de Deus na época de Daniel, vamos lembrar que Daniel também não é, lembra que eu disse lá no começo, um evento, uma pessoa, um personagem que você vai transpor para a nossa realidade. Porque todo mundo que lê a história de Daniel acha que é o Danielzinho do novo milênio. Não é assim que a coisa funciona. A história de Daniel está revelando Deus, não você. Não se trata da sua história, não se trata do seu drama, mas se trata de como Deus está usando a vida e é o que a gente passa para se revelar e revelar sua bondade, glória e graça. Essa é a razão pela qual não só eles buscaram a Deus em oração, mas agradeceram pelas orações respondidas. Daniel, pela graça de Deus, teve suas orações ouvidas. E o que ele fez? Ele saiu correndo para dizer ao rei Nabucodonosor que agora ele sabia do sonho e que ele podia garantir a vida dele e dos demais? Não, mas isso é o que eu e você certamente faríamos. Vamos orar aqui para ver se Deus revela o sonho. Revelou. Bom, depois a gente agradece a Deus. Vamos garantir a nossa vida, garantir que está tudo certo. A gente disse para Nabucodonosor, já sabemos o sonho, a gente só vai fazer a barba, tomar um banho e a gente volta para explicar. Mas segura a onda aí que está tudo certo. É isso que a gente faz. Fala logo para garantir. Mas não foi o que Daniel fez. Ele não fez como eu e você faríamos. Porque a primeira reação de Daniel, depois de ter orado durante a noite toda, pedindo a Deus clemência e misericórdia, foi orar agora em gratidão. Meus irmãos, nada enche mais o coração do que saber que Deus ouve as nossas orações, não é? Pois é, Ele ouve. Ele sempre ouve. Nós
é que nem sempre voltamos para agradecer. Daniel tomou tempo para agradecer a Deus pela resposta recebida antes de correr para Nabucodonosor. Daniel bendisse o Deus do céu. Tal como aquele leproso que, dentre os 9, resolveu primeiro voltar agradecendo a Jesus pelo favor recebido, Daniel foi até o Senhor Deus que lhe deu a revelação em gratidão. Temos que aprender com Daniel a gratidão que louva a Deus pelos seus livramentos, assim como Jó. Não, calma, não é lá no começo, é no fim do livro. Jó ainda não havia sido curado de todas as suas enfermidades, chagas e feridas, mas Deus exigiu que ele intercedesse por seus amigos. Temos que aprender com Daniel que às vezes a gente agradece antes de desfrutar daquilo que recebemos em oração. Aqui vemos não um caráter único de Daniel, mas o do Deus da Bíblia, que é tanto capaz quanto está disposto a revelar seus planos e propósitos à humanidade. Vamos concluir? Vamos encerrar? Meus irmãos, se procuramos a sabedoria de Deus, ou se procurarmos a sabedoria de Deus, tal como Daniel no passado, nós também nos distinguiremos de nossa cultura circundante e estaremos melhor preparados a responder às questões que estão além deles. Pessoas que nos cercam podem não ter os mesmos sonhos que Nabucodonosor, mas eles estão lutando com questões para as quais não há respostas. Eles não as conseguem responder. E o pior, eles querem que a gente responda da mesma forma vazia e sem significado que eles dão para esses problemas. Veja, tem muitas perguntas. Como, por exemplo, aqui eu estou pensando algumas, repare, novamente, tudo que você ouviu aqui já havia sido preparado muito antes de pandemia, só estou fazendo as aplicações. Mas perguntas como, por que estou aqui? O que me acontecerá quando eu me for? E se eu não me for, como devo viver neste mundo? E essas questões profundas que insistem em se intrometer na nossa experiência, na nossa vida, são questões para as quais a sabedoria desse mundo quase sempre é insuficiente. Esse pastor está errado, porque não se responde a essa questão dessa forma, porque a ciência, porque a experiência, porque eu tenho um sobrinho amigo de um primo meu que passou por isso, não foi assim. Claro, respostas vazias a gente tem de monte. Deus a gente só tem um. E somente a sabedoria do Criador deste mundo, por meio de quem e para quem todas as coisas existem, tem a sabedoria suficiente para responder às questões que nós experimentamos. De fato, Deus revelou sua sabedoria a nós. Primeiro, fazendo-a andar sobre esta terra. Um dia a sabedoria realmente gritou pelas ruas por atenção. Seu nome era Jesus Cristo. Tal como Provérbios previu, nem todos deram ouvidos à sabedoria encarnada de Deus. E num ato de misericórdia ao quadrado, ele fez a sua sabedoria escrever e nola deu em forma de livro. Daniel conheceu essa versão também da sabedoria de Deus. E você? Então, a exemplo de Daniel, agradecer a Deus e louvá-lo pelas riquezas e infinitos tesouros dessa fonte de sabedoria celeste é mais do que uma recomendação. Já agradeceu a Deus pela palavra dele?
E mais, se temos acesso a essa sabedoria, não deveríamos compartilhá-la para que outros tenham respostas? Pastor, mas nem todo mundo ouve. É verdade. A oração que salvou a vida destes magos, encantadores e caldeus será posteriormente criminalizada. É verdade. Você vai parar de orar por causa disso? Daniel não parou. Portanto, se faz necessário que nós entendamos que a vida tem significado, pois desenvolve no tempo os propósitos de Deus, e que precisamos viver debaixo do favor de Deus, sendo gratos por cada oração que Deus responde. É isso. E que Deus seja louvado para sempre e sempre. Amém.